Hoje falaremos sobre as profecias do fim dos tempos do Alcorão, feitas há 14 séculos. Há um texto no deserto árabe com previsões tão precisas que parecem manchetes de jornal. Desde o surgimento de torres que tocam o céu no Golfo, até a transformação de desertos em jardins exuberantes, as profecias traçam um retrato vívido do mundo em que vivemos hoje. Como esse texto antigo descreveu as ambições arquitetônicas dos estados do Golfo, ou as revoluções sociais e tecnológicas que ocorreram em apenas alguns séculos. Isso realmente nos traz para o mundo que conhecemos hoje. O profeta Maomé faz uma profecia. Chegará um tempo em que o conhecimento será abundante, mas a sabedoria será escassa. Essas previsões são interessantes por serem interligadas como peças de um quebra-cabeça. Cada profecia se conecta a outras profecias, e isso forma essa teia complexa de sinais que muitos estudiosos muçulmanos vêm tentando decifrar há séculos. O profeta Muhammad diz que a hora não será estabelecida até que os terremotos se tornem frequentes. Então, vamos mergulhar nisso. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na minha barraca aconchegante. Como sempre, estou aqui com meu amigo Gabriel Reis. Gabe. Que pasa. Chega. Como se diz chega em espanhol? Boa pergunta, não sei, mas é uma boa ideia, vejo muito disso. Certo, pessoal. Hoje vamos discutir um assunto fascinante, pois não temos tempo. Certo, como vocês sabem, com este programa, essa é a minha exploração por todas as religiões do mundo. Eu tenho uma verdadeira fascinação pelos seres humanos, tenho uma paixão e um amor pela humanidade, e eu quero saber o que motiva as pessoas. Quero conhecer sua cultura, quero conhecer sua comida e, claro, quero conhecer sua religião. Cresci em um ambiente religioso e acredito que não se conhece alguém sem conhecer o Deus que adora. Na maior parte da minha vida, não conheci muitos muçulmanos enquanto crescia. Cresci em um lugar majoritariamente cristão, católico, com alguns judeus e mórmons na vizinhança. E eu não acho que você possa realmente conhecer as pessoas sem conhecer a fé delas, certo? É a coisa mais importante para bilhões de pessoas ao redor do mundo. E para mim, como um cara ignorante crescendo na Flórida, eu não sabia no que a maioria das pessoas acreditava. E quando eu mergulhei nisso, rapaz, isso é fascinante. Então hoje nós vamos falar sobre as profecias do fim dos tempos no Alcorão. Se você não conhece o Alcorão, ele é o livro sagrado para os muçulmanos. No Islã, obviamente, você tem a Sunna, os Hadiths, você sabe, tipo a filosofia de vida do profeta Maomé, que a paz esteja com ele, e então... escribas ao seu redor. E nesse texto há muitas previsões fascinantes sobre o fim dos tempos. Se você não é muçulmano, peço que ouça com mente aberta as palavras deste grande livro, que claramente moldou o mundo em que vivemos. E se você é muçulmano, me diga se eu deixei algo de fora. Me diga se eu errei em alguma coisa. Como eu disse, não cresci muçulmano, não conhecia muitos muçulmanos enquanto crescia, então estou vindo aqui de boa fé, sem trocadilhos. Então por onde começamos? Que tal há 14 séculos atrás? Ok, existe um texto no deserto da Arábia que você sabe tem muitos detalhes interessantes, muitas profecias, tão precisas que parecem até manchetes, né? E você sabe, o Alcorão e seu fim dos tempos. Previsões, elas não são necessariamente só metáforas vagas. Algumas pessoas podem interpretar assim, mas para os muçulmanos e para as pessoas da época são detalhadas. Vislumbres do futuro. Desde o surgimento de torres que perfuram o céu no Golfo até a transformação de desertos em jardins exuberantes, as profecias pintam um quadro vívido do mundo em que vivemos. Pode ser hoje, em 5 ou 10 anos, quem sabe? O que acho interessante nessas previsões não é só a precisão, mas como se conectam, como peças de um quebra-cabeça. Cada profecia se conecta a outras profecias, e isso forma essa teia complexa de sinais que muitos estudiosos muçulmanos vêm tentando decifrar há séculos. E novamente, não vamos apenas analisar os eventos isolados, estamos tentando entender o padrão orquestrado que foi previsto há mais de 1 milênio. Então, como esse texto antigo descreveu? Você sabe, as ambições arquitetônicas dos estados do Golfo, ou as mudanças ambientais, ou talvez o mais intrigante, as revoluções sociais e tecnológicas que ocorreram em apenas algumas centenas de anos. Isso realmente, nos traz para o mundo que conhecemos hoje. Então, as previsões que vamos abordar hoje não estarão necessariamente em ordem cronológica ou baseadas em algum texto antigo específico. Elas simplesmente não terão uma ordem, só vou seguir o que acho mais interessante. Primeiro, a Revolução Arquitetônica. Certo, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Que haja grande paz para todo este episódio.
Só para economizar tempo, ele basicamente diz talvez a previsão arquitetônica mais inesperada de todas. Então, em um hadith que faria os desenvolvedores imobiliários modernos ficarem de cabeça para baixo. Ele basicamente diz esta frase: quando você vir pastores descalços, nus e necessitados competindo na construção de prédios altos, então saberemos que a hora está próxima. Quero dizer, essa é uma previsão bastante ousada. Novamente, isso é uma época antes do petróleo árabe, antes mesmo do petróleo ser usado da forma que conhecemos. Novamente, isso foi escrito por escribas, você sabe, transcrito de Alá, de acordo com os muçulmanos. Acho que foi nos anos 600, certo, e recentemente, quero dizer, notícia de última hora. Trump disse que vai construir um enorme cassino e resort em Gaza. Então quero dizer, se isso não é uma previsão bem direta, sabe, uma previsão direta, mas esse não é o único lugar, obviamente. Abu Dhabi, sabe, Riad na Arábia Saudita, Dubai, com talvez o arranha-céu mais alto do mundo. Esses são apenas alguns deles. Vamos falar sobre isso, ok? Então, a Arábia antes do petróleo é onde o Alcorão descreve na Surata Ibrahim um vale sem civilização. Estamos falando de um lugar onde as maiores decisões arquitetônicas eram basicamente, sabe, de que lado da tenda beduína dava para ter uma vista melhor da areia. Sério mesmo, você precisa olhar fotos dessa região, sabe, ali por Meca e Arábia Saudita. Até mesmo nos anos 1800. Era simplesmente isso, era árido, era só um deserto imenso onde esses beduínos basicamente vagavam. Eles eram pastores, criavam gado e tinham suas próprias vidas. Ok, é a mesma terra onde na Surat al-Fajr mencionam a antiga Irã, que é uma cidade de pilares elevados. Mal sabiam as pessoas que os descendentes desse povo que fez esses pequenos pilares elevados acabariam construindo arranha-céus que realmente estão entre os maiores do mundo. Quero dizer, é uma loucura. Então isso continua basicamente por milênios. Com o boom do petróleo, esses pastores descalços passaram a ganhar não só sapatos, mas também Ferraris e empresas de construção. O versículo do Alcorão na Surat Al-Qassas fala sobre favorecer aqueles que foram oprimidos na terra e torná-los líderes. O que novamente muitas pessoas interpretam como, você sabe, essa é a clássica história de pobreza para riqueza, certo? Isso é, você sabe, mergulhadores de pérolas e pastores que de repente agora estão construindo arranha-céus enormes que vão até o céu. O Burj Khalifa. Se você nunca viu, quero dizer, você deveria procurar. Vamos colocar uma foto na tela aqui. 828 metros de altura, parado ali como um gigante. Quero dizer ponto de exclamação para essa profecia no Alcorão, quando o Alcorão menciona na Surat Ar-Rahman sobre a passagem. Citação além das chuvas ou além das regiões dos céus. Quero dizer, literalmente, a humanidade, especificamente esses muçulmanos árabes no Oriente Médio, estão construindo esses edifícios enormes em direção aos céus. E você sabe, talvez eles tenham levado isso a sério, talvez eles tenham visto, talvez tenham lido o Alcorão. Eles pensaram, ei, essa é uma boa ideia. E o que é interessante sobre esse tipo de saga divina é que ela fica ainda mais real. Então, na Surat At-Takathur, ela adverte sobre a competição nesse sentido mundano. Literalmente fala sobre essa competição no aumento mundano. Isso te distrai até que você visite os túmulos. Isso está no 102º capítulo do Alcorão. Temos cidades competindo pelo título de prédio mais alto do mundo, com formatos de edifícios, você sabe, como diamantes e foguetes. E esses projetos arquitetônicos que, você sabe, literalmente estão mudando toda a paisagem do Oriente Médio. Esse é um ótimo ponto, Gabi, que as pessoas não ouviram porque você sussurrou tão baixo. A Torre de Babel tem meio que uma vibe parecida. Obviamente, no cristianismo e no judaísmo, existe essa ideia da Torre de Babel. Pessoas dessa região de Babel, Babilônia, acho, mas não tenho certeza, estavam construindo uma estrutura gigante. E Deus interrompeu isso, ele destruiu e espalhou as pessoas pelo mundo. E sim, quero dizer, algumas pessoas que eu ouvi interpretam isso como, sabe, excesso de tecnologia, que as pessoas estão se afastando de Deus e focando demais em seus avanços tecnológicos. Mas quero dizer, isso parece um tipo de previsão semelhante no Alcorão, dizendo algo como: ei, nós, sabe, não compitam uns contra os outros para ver quem pode construir a coisa mais incrível. De novo, é importante mencionar, eu acho, que com o Islã é fundamental entender a história do Islã, certo? Havia tanto politeísmo e paganismo acontecendo ao redor de Meca na época do profeta. Talvez o componente mais fundamental do Islã, pelo que me parece, seja esse princípio do monoteísmo. É o único pecado imperdoável no Islã, até onde eu sei. Desculpe se deixei passar isso, mas é essa ideia de Tawhid. Você pode pesquisar isso rapidinho. Gabe Tawhid é o nome basicamente de ter vários deuses.
E eu acho que, no fim das contas, esse versículo, ao que parece, é basicamente uma repreensão dessa ideia de tipo, ei, não adore a terra, não adore coisas, não adore a criação do homem, não adore esses grandes edifícios, adore Alá. Está certo? Tawhid no Islã, Tawhid se refere ao conceito da absoluta unicidade e união de Deus. Sim, que Deus é perfeitamente um, e que não existem vários deuses, há apenas uma força, e o nome dele é Alá. Construir coisas e adorar criações humanas é, de certa forma, uma violação do Tawhid. É o que estou supondo, que parece ser o que os hadiths e o Alcorão estão descrevendo aqui. Então, na Surat Al-Araf, é mencionado que devemos lembrar dos favores de Alá, e esses antigos pastores são lembrados. Coloque-os, sabe, em coberturas gigantes com vistas que basicamente só olham para as nuvens. A profecia não só se cumpriu, mas realmente aconteceu. Até com serviço de manobrista, isso é verdade. E, sabe, talvez algumas mulheres da, Rússia, só estou dizendo, é uma previsão interessante, realmente interessante. O Alcorão não fala apenas, obviamente, sobre edifícios, mas também aborda profecias ambientais. Então, em um hadith notável narrado pelo imã Muslim, o profeta Muhammad previu, abre aspas, a hora não será estabelecida até que a terra da Arábia volte a ser pradarias e rios. Agora, novamente, a hora de que falamos é a hora do fim dos tempos, a hora em que você tem o imã Mehdi e o Yajuj e Majuj, sobre os quais falaremos em breve. Basicamente, este é o fim da nossa terra aqui. Existe paraíso, inferno, todas essas coisas. Então, como eu disse, o próprio Alcorão faz referência ao passado mais verde da Arábia na Surata Yasin, onde diz: e um sinal para eles é a terra morta. Nós a trazemos à vida, e dela fazemos brotar grãos, para que eles se alimentem, e colocamos nela jardins de tamareiras e parreiras. E o interessante é que o registro geológico confirma que o Alcorão está correto. Enquanto hoje vemos infinitas dunas de areia, a Península Arábica já foi fértil e exuberante. O Alcorão faz referência a isso na Surat Al-Hajj, e diz, e você vê a terra árida. Mas quando enviamos sobre ela a chuva, ela estremece, incha e faz brotar todo tipo de coisa bela. E descobertas arqueológicas revelaram antigos vales de rios e leitos de lagos, além de fósseis de criaturas que só poderiam ter sobrevivido nesses ambientes úmidos e verdes exuberantes. E isso novamente está alinhado com a descrição corânica na Surat Al-An'am. É ele quem faz descer a chuva do céu, e dela fazemos brotar o verde. Os padrões climáticos atuais mudam de formas que continuam sendo muito estranhas. Com essas profecias, o Alcorão fala sobre mudanças ambientais na Surat Al-Araf e diz: e se apenas o povo das cidades tivesse acreditado e temido a Alá, nós teríamos aberto para eles bênçãos dos céus e da terra. Hoje, partes da Arábia estão experimentando padrões de chuva sem precedentes. Os Emirados Árabes Unidos têm programa de semeadura de nuvens, enquanto a Arábia Saudita enfrenta enchentes repentinas. Isso ecoa a profecia do retorno da Arábia a pradarias e rios, embora talvez não da forma direta que muitos esperavam. Apesar de tanta chuva, vemos novamente uma diminuição paradoxal da vegetação. Isso reflete o alerta corânico na Surata Ibrahim, que diz que suas ações são como cinzas que o vento sopra com força em um dia tempestuoso. Eles não têm poder sobre nada do que conquistaram. O desenvolvimento moderno e a urbanização fizeram com que mais chuva não resulte em mais áreas verdes. Então o Alcorão alerta sobre esse tipo de desequilíbrio na Surata Ar-Rum, dizendo: a corrupção apareceu por toda a terra. E veja o que as mãos das pessoas conquistaram. Então, a crise do Eufrates traz outra profecia para um foco mais nítido. O profeta diz que a hora não chegará antes que o rio Eufrates seque e revele a montanha de ouro. E hoje o rio Eufrates está enfrentando uma certa crise hídrica, com os níveis caindo drasticamente. E o Alcorão alerta sobre a escassez de água na Surata Al-Mulk e diz: diga, vocês já pensaram se a sua água fosse absorvida pela terra? Quem poderia trazer água corrente para vocês? Essa profecia aborda não só mudanças ambientais, mas também conflitos por recursos, pois as nações disputam direitos sobre a água, assim como as profecias sugerem que eles lutariam pelos tesouros do rio. E como qualquer um sabe, se você está construindo uma nação, precisa de água. Além de rota comercial, serve para cultivar alimentos, vegetação e proteger contra inimigos que tentam assumir o controle. E com leitos de rios secos você não tem nada disso, e sua sociedade efetivamente entra em colapso.
Então, é um problema interessante, porque você tem muita chuva, como há obviamente previsões no Alcorão, mas também está tendo a secura desses leitos de rios, e uma crise no Eufrates, que novamente é descrita diretamente no Alcorão. Bem interessante, nem preciso dizer, não é só isso, também há previsões sobre transformação social. Então o profeta faz uma profecia que, mais uma vez, de certa forma captura a era digital. Então diz aqui que chegará um tempo em que o conhecimento será abundante, mas a sabedoria será escassa. Isso é profundo, e novamente isso se alinha com o alerta no Alcorão, na Surata Az-Zumar, que diz: são iguais os que sabem e os que não sabem? O versículo não só diferencia conhecimento de ignorância, mas também destaca a diferença entre informação e compreensão. Uma distinção que obviamente nunca foi tão importante ou relevante quanto talvez na nossa era de rolagem infinita e desinformação, certo? Atualmente, todos recebem mais informação do que nunca. Em 24 horas, provavelmente verei mais do que meu tataravô viu na vida. Mas ele pode saber mais do que eu, entende? Pode ter mais sabedoria sobre família ou coisas que realmente me afetam. Mas ele não entende sobre deterioração cerebral ou Bonnie Blue, entende? Ele não sabe nada disso. E eu mesmo mais informado, acabo sendo mais ignorante. O Alcorão aborda a sobrecarga de informação de maneira bastante premonitória. Então, na Surata Takassur diz: a competição pelo aumento mundano te distrai, como mencionamos antes, até que você visite os túmulos. Não, você não vai saber. Hoje estamos nos afogando em notificações, atualizações e conteúdo, e a pessoa média agora consome mais informação em um dia do que alguém no século XV, já pensou, né? E novamente, existe esse conceito no Alcorão, conhecido como Lar al-Hadith. As histórias vãs mencionadas na Surata Luqman e basicamente diz: entre as pessoas, há quem compra histórias vãs para desviar outros do caminho de Allah sem conhecimento. E você pode dizer, certo? A evolução das normas sociais e da forma de se vestir também foi prevista com uma precisão impressionante. Então, o profeta diz que haverá mulheres que estarão vestidas, mas nuas. Quero dizer, isso meio que parece calça de yoga, sabe o que quero dizer? E a profecia se manifesta hoje nas redes sociais, certo? Tipo, você tem esses princípios corânicos de modéstia que são descritos no Alcorão. Isso contrasta fortemente com a cultura de exibição e performance. E o mesmo versículo que ordena às mulheres que guardem sua modéstia. Agora parece abordar profeticamente nossa era de exibicionismo digital online, por falta de uma palavra melhor. A conectividade global também transformou valores tradicionais de formas previstas pelo Alcorão. Então, na Surat al-Hujurat diz: ó crentes, se uma pessoa pecadora lhes trouxer alguma notícia, verifiquem primeiro. Isso é um ensinamento, certo? Independente da religião, é útil refletir sobre isso. Se alguém pecador trouxer uma notícia, verifique antes. Quero dizer, esse versículo basicamente revela, muito tempo antes, coisas como fake news, boatos digitais, ou fofocas de internet, ou qualquer uma dessas coisas, sabe? Fornece uma estrutura para navegar. Basicamente, nos dá uma maneira de navegar pelo mundo em que vivemos hoje através das redes sociais. Essa ênfase na verificação é importante agora, pois a desinformação surge em todo lugar nas redes sociais. É interessante, pois a diferença entre taxas de alfabetização e habilidades de pensamento crítico revela outro paradoxo profético. Então, na Surata Al-Alaq diz: leia em nome do seu Senhor que criou. E basicamente há uma grande ênfase na leitura e no aprendizado, e hoje vemos um mundo onde tecnicamente há muita alfabetização. Sabe, quase todos sabem ler, até pessoas em situação de rua. Mas o entendimento profundo do que você está lendo muitas vezes continua sendo algo difícil de alcançar. E novamente, há muitos outros avisos no Alcorão, como na Surata Al-Baqarah, que diz: vocês ordenam a retidão às pessoas e esquecem de si mesmos enquanto recitam as escrituras. Então, vocês não vão refletir de novo? O Alcorão enfatiza tanto a razão e esse versículo antecipa muito da nossa realidade. As pessoas leem e compartilham informações o tempo todo, mas aplicam pouco pensamento crítico ao que consomem. Eu mesmo faço isso e envio artigos com frequência. Eu olho e penso, mano, olha isso, nem li o artigo, só a manchete. Conto pra alguém, você viu isso? Aí leio o artigo e percebo que não diz o que a manchete fala. Então é tipo, eu sou. Muitas vezes eu sou um defensor de espalhar informações que eu mesmo talvez nem entenda.
Novamente, é surpreendente quanta sabedoria vem de um livro tão antigo. Eu acho que muitas vezes as pessoas fazem isso com, tipo, sabe, a Torá, o Talmud, a Bíblia hebraica, o Alcorão, e elas simplesmente dizem: ah, isso é antigo, é de outros tempos e pessoas, mas a sabedoria aqui ainda é relevante para o nosso tempo moderno. Também há outra previsão interessante. No Alcorão fala-se sobre sinais dentro de sinais, então existe esse conceito de interconectividade. Então, por exemplo, Surat Fussilat, que diz o seguinte: mostraremos a eles nossos sinais no horizonte, e dentro deles mesmos, até que fique claro para eles que esta é a verdade. Este versículo estabelece como um princípio fundamental aqui que os sinais proféticos não são eventos isolados, mas sim fenômenos interconectados. Eles aparecem tanto no mundo, mas também dentro de nós como seres humanos e dentro da sociedade humana. Então é como se fosse um quebra-cabeça, e cada peça se conecta a uma imagem maior. E o efeito cascata desses sinais é destacado na Surata Muhammad, onde diz: eles esperam, exceto que a hora venha sobre eles de repente, mas já vieram alguns dos seus indícios. O Alcorão mostra como um sinal leva a outro, gerando um efeito dominó de profecias. Por exemplo, veja o hadith sobre a riqueza entre os árabes. Isso resultou em prédios altos, causando mudanças ambientais que afetam as estruturas sociais. Cada profecia cria condições que aceleram a próxima. Então, refletindo sobre esse princípio corânico na surata, Alisra diz: esse tem sido o caminho do nosso mensageiro que enviamos antes de você, e não encontraremos em nosso caminho qualquer alteração. Vamos pensar sobre isso por um segundo. Esse tem sido o caminho dos nossos mensageiros que enviamos antes de você, e não encontraremos de forma alguma qualquer alteração, e não encontraremos em nosso caminho qualquer alteração. A natureza cíclica dessas profecias reflete novamente os conceitos corânicos expressos. Situações assim já ocorreram antes de você, então viaje e veja o que aconteceu com quem negou. Então, eu só acho importante destacar a natureza cíclica dessas profecias e como elas frequentemente se encadeiam e afetam umas às outras. Então, está dito na Surata Al-Imran: situações semelhantes já aconteceram antes de vocês, certo? Coisas do seu presente já aconteceram no passado. Então viaje pela terra e veja qual foi o fim daqueles que negaram, supondo, você sabe, negaram Alá. O Alcorão mostra a história como cíclica, com padrões que se repetem de forma cada vez mais intensa. E isso é novamente enfatizado em outro versículo. Diga ao Muhammad: viaje pela terra e observe como ele iniciou a criação. Então Alá produzirá a criação final. Esses versículos indicam que entender padrões históricos é essencial para reconhecer o cumprimento profético. Diversos estudiosos modernos analisam esses sinais interligados sob a ótica de outro versículo da Surata An-Naml, e diz: e Alá mostrará a vocês os seus sinais, e vocês os reconhecerão. Interpretações atuais destacam como várias profecias se cumprem ao mesmo tempo em eventos únicos. Por exemplo, a profecia sobre competição e construção de estruturas altas liga-se a previsões sobre riqueza, distribuição de riqueza, mudanças ambientais e transformações sociais. E, novamente, este é um princípio importante do Alcorão. Esses sinais devem ser reconhecidos através da relação entre eles. Sempre acho interessante que o Alcorão traz um chamado constante. Basicamente isso significa, para que vocês possam raciocinar ou entender. E é uma espécie de decreto constante ao leitor de que, sabe, as coisas precisam ser pensadas, precisam ser estudadas e precisam ser deliberadas. Muitas vezes os sinais serão óbvios, mas em outras situações precisarão ser notados e assimilados para serem compreendidos. O Alcorão sempre pede que as pessoas façam isso. Algumas coisas parecem óbvias, mas outras têm efeitos posteriores. E essas são as coisas que os estudiosos do Alcorão realmente precisam considerar. A outra profecia que é fascinante. Este é um hadith narrado por Sahih Bukhari, que basicamente diz que o profeta Muhammad havia profetizado isso. Este é o texto. Entre os sinais da hora está a abundância de mulheres e a escassez de homens. Tanto que 50 mulheres serão cuidadas por um só homem. E essa profecia está alinhada novamente com o princípio corânico na Surata Ar-Rum, que basicamente diz que essa é a religião correta, mas a maioria das pessoas não sabe disso. De novo, é uma previsão interessante de que haverá mais mulheres que homens. E o que é interessante é que o impacto dos conflitos modernos na demografia ecoa outro alerta do Alcorão na Surata Al-Anfal, que diz: e aqueles que não creem são aliados uns dos outros. Se vocês não fizerem isso, haverá uma fitna na terra e grande corrupção. Fitna é novamente uma luta do povo muçulmano, ou das pessoas na terra em geral.
E as zonas de conflito de hoje demonstram o cumprimento dessa profecia de maneiras inesperadas. Em regiões devastadas pela guerra, as populações masculinas diminuem, e isso cria desequilíbrios graves de gênero. Novamente, refletindo esses versículos do Alcorão, você sabe sobre a proteção de homens, mulheres e crianças oprimidos. E essas mudanças demográficas não são apenas estatísticas, elas são, de certa forma, uma prova dessa perturbação social profetizada. Então, os padrões globais de distribuição de gênero refletem um princípio mais profundo mencionado na Surata Al-Qasas, que diz: busque, com aquilo que Alá lhe concedeu, a morada da outra vida, sem esquecer sua parte neste mundo. Sociedades modernas lidam com desequilíbrio de gênero sem precedentes por diversos fatores, como práticas seletivas em algumas regiões, imigração econômica em outras. E claro, há guerras e conflitos que criam exatamente o tipo de transformação social que a profecia prevê. E o Alcorão dá uma ênfase enorme ao equilíbrio, sabe? Há um versículo que diz: e o céu, ele elevou e estabeleceu o equilíbrio para que vocês não transgridam esse equilíbrio. E novamente, isso é tanto um aviso quanto uma orientação de que precisamos de equilíbrio, tanto em gênero quanto em igualdade e em todas as coisas que estão expostas no Alcorão. O impacto da tecnologia nos papéis de gênero está alinhado com muitos versículos do Alcorão. Por exemplo, várias plataformas digitais e redes sociais criaram novas formas de interação, redefinindo muitos papéis de gênero tradicionais. E essa transformação, mais uma vez, é mencionada no Alcorão, que diz: de fato, Alá não mudará a condição de um povo até que eles mudem o que está dentro de si mesmos. E algumas pessoas interpretaram isso dizendo que, talvez, sabe? As profecias anteriores sobre a proporção de gêneros prevêem não só desequilíbrios numéricos, mas também mudanças na expressão dos gêneros. E que talvez você tenha homens agindo de maneiras femininas, e algumas pessoas interpretam dessa forma também. E há até uma conexão com as estruturas familiares que é prevista em diferentes versículos do Alcorão, e novamente essas estruturas familiares, quando analisadas no contexto dessas demografias, também mudam. Então, a profecia do profeta sobre um homem cuidando de 50 mulheres fala sobre uma mudança mais ampla na dinâmica familiar. E isso se conecta a um princípio corânico que está na Surata At-Tahrim, que diz: ó vocês que creram, protejam a si mesmos e suas famílias do fogo. Vivemos novos modelos de família, com sociedades se adaptando a mudanças demográficas e a ênfase do Alcorão nos laços familiares, diante de realidades sociais em transformação. Algumas pessoas, especificamente muçulmanos, diriam que isso oferece orientação para lidar com essas mudanças. E eu acho interessante observar isso. Eu gostaria muito de saber a proporção de gênero específica que existe em muitas dessas regiões devastadas pela guerra. E se estamos vendo essa mudança direta de homens para mulheres. Quero dizer, parece ser assim, certo? Aparentemente olhando para isso. Mas não só isso. É também a natureza de como os gêneros interagem entre si que os estudiosos muçulmanos interpretariam dessa forma. E novamente, a outra previsão fascinante no Alcorão. E eu só quero ressaltar novamente, enquanto estou pulando para diferentes versículos ou suratas, que as pessoas reconhecem que há uma interconexão. Muitos estudiosos muçulmanos usam vários versículos para construir uma interpretação mais ampla dessas previsões. Então, o Alcorão fala diretamente sobre a Terra e as mudanças da Terra e os fenômenos naturais que existem dentro do nosso globo, então o Alcorão fala diretamente sobre a Terra. Mudanças na Surata Az-Zalzala, e diz: quando a Terra for sacudida com seu terremoto final e a Terra descarregar seus fardos. Esse versículo, embora trate do dia do julgamento, também se relaciona a hadiths que citam o aumento dos terremotos como sinal do fim dos tempos. Quero dizer, o profeta Muhammad disse que a hora não será estabelecida até que os terremotos se tornem frequentes. E as pessoas têm apontado que os dados sísmicos de hoje mostram um padrão que pode tornar alguns desses textos antigos ainda mais proféticos. Então, a profecia de 3 grandes deslizamentos de terra no Oriente, Ocidente e na Península Arábica encontra seu contexto corânico na Surata Saba. E diz: então eles não olham para o que está diante deles e o que está atrás deles dos céus e da terra. Se quisermos, podemos fazer a terra engoli-los. E alguns apontaram para a ideia de que há um ponto geológico quente na região para esse tipo de fenômeno, esse tipo de terremoto. A Turquia e regiões próximas à Síria sofreram grandes terremotos, inclusive em 2025. Alguns sismólogos e geólogos disseram que não há um aumento na frequência, mas sim um aumento no impacto. Que você tem muitas áreas mais densamente povoadas e, como resultado desses terremotos, as consequências são na verdade muito maiores. Então, o Alcorão faz referência às mudanças da Terra na Surata Al-Muzammil. Lá diz que no dia em que a Terra e as montanhas estiverem em violenta comoção,
e algumas das zonas sísmicas mais ativas de hoje, o Círculo de Fogo no leste e a falha de San Andreas no oeste. As novas linhas de falha na Arábia coincidem com vários locais profetizados dessas mudanças. Então, Surat An-Naml diz: "E você vê as montanhas pensando que são rígidas, enquanto elas passarão como o passar das nuvens." E a atividade humana e o impacto do que os seres humanos construíram também teve impacto em muitos desastres naturais. Refletindo o aviso na Surata Ar-Rum, que diz: "A corrupção apareceu por toda a terra, e veja o que as mãos das pessoas conquistaram." Já mencionamos esse versículo, que antecipa como as ações humanas também afetam esse fenômeno. Desde a atividade sísmica induzida por fraturamento hidráulico e desestabilização geológica, até grandes projetos de construção. Algumas pessoas diriam que estamos testemunhando o cumprimento dessa profecia de maneiras que conectam os alertas espirituais com a realidade científica. E a perspectiva científica sobre o aumento da atividade sísmica está alinhada com os princípios do Alcorão, novamente expressos na Surata Fuzalit. "Mostraremos nossos sinais no horizonte e em si mesmos, até que percebam que isso é a verdade." E novamente a sismologia moderna detectou padrões de certas formas que contribuem para essas profecias antigas. E enquanto os céticos podem atribuir isso a um monitoramento melhor, o Alcorão fornece contexto e diz que ele é quem pode enviar sobre vocês aflição de cima ou debaixo dos seus pés. Este versículo sugere que as mudanças na Terra são fenômenos naturais e sinais divinos, e desafia os seres humanos a compreendê-los tanto pelo lado espiritual quanto pelo científico. Há mudanças geológicas e também transformações econômicas, algumas já descritas antes. Mas, por exemplo, o profeta Muhammad faz uma revelação econômica assustadora ao dizer que chegará um tempo em que não restará uma única pessoa que não consuma riba, que basicamente é juros ou usura. E ele continua dizendo: "E se alguém afirmar que não consome, pelo menos o pó disso o alcançará, mais cedo ou mais tarde." Essa profecia encontra sua base na Surata Al-Baqarah, que diz que aqueles que consomem juros não conseguirão se levantar no dia da ressurreição, exceto como alguém que se levanta cambaleando. Quem está sendo levado à insanidade por Satanás nos dias de hoje? Quero dizer, tente encontrar uma transação financeira que não envolva juros de alguma forma em sua cadeia, desde o pagamento do café da manhã com cartão de crédito até a sua poupança para a aposentadoria. Se você mora nos Estados Unidos ou em qualquer país desenvolvido, ao manter dinheiro em banco ou usar cartão de crédito, está envolvido com juros de algum modo. Ao comprar uma casa, há taxas de juros associadas à hipoteca. Então, o profeta, assim como está no Alcorão, há esses avisos contra a usura e o uso de ferramentas financeiras que geram juros. Na verdade, acho que existem grupos de investimento halal que fazem investimentos que não envolvem usura. Então, não há necessariamente juros, é apenas ter seu dinheiro como um ativo. Eu não sei exatamente como funciona, mas sei que essas coisas existem. E essa evolução do sistema bancário global reflete os alertas do Alcorão sobre a circulação de riqueza. Então, na Surat Al-Hashd diz para que isso não seja uma distribuição perpétua apenas entre os ricos dentre vocês. No entanto, você sabe, o sistema bancário de hoje criou exatamente isso. Este versículo está alertando contra um sistema onde a riqueza circula principalmente entre os ricos. E a ênfase do Alcorão em práticas econômicas justas vai ainda mais longe na Surat An-Nisa, que diz: "Não consumam injustamente a riqueza uns dos outros." Isso parece, você sabe, abordar muitas das nossas complexidades financeiras modernas, onde você tem pessoas no topo dessas escadas econômicas ou capitalistas, que acabam consumindo a riqueza que muitos trabalhadores contribuem. O surgimento de várias moedas digitais também acrescenta uma dimensão interessante a muitos princípios do Alcorão. Então está dito na Surata Al-Kahf: "E que ele seja cauteloso, e que ninguém saiba de você. De fato, se eles souberem de você, vão apedrejá-lo ou fazê-lo voltar à religião deles." Apesar de tratar de outro contexto, alguns afirmam que o versículo se relaciona às profecias sobre criptomoedas, essa transação digital que foge da supervisão financeira tradicional, e ao alerta do Alcorão sobre a riqueza. E a troca parece antecipar muitas das nossas inovações financeiras modernas. Há até algumas profecias que envolvem a geologia ou a própria configuração territorial de uma nação. Então, como mencionamos antes, há uma crise no rio Eufrates, e há uma revelação sobre uma montanha de ouro.
E novamente, quando falamos sobre a interconectividade de muitos desses versículos, as pessoas vão apontar que na Surata At-Takatur diz: a competição e o aumento mundano te desviam até que você visite os túmulos. Então, mais uma vez, a competição e o aumento mundano vão te desviar. E hoje vimos muitos conflitos por petróleo, carvão e água. E novamente, algumas pessoas apontam para o Alcorão para dizer que isso era um alerta de que não precisamos lutar pelos recursos da terra. Isso só causará mais mortes, terror e, no fim, o dia do juízo final. E a concentração de riqueza em nosso tempo foi novamente prevista com precisão, de acordo com estudiosos muçulmanos, na Surata Al-Humaza. E diz: ai de todo zombador e escarnecedor que acumula riqueza e fica contando-a continuamente, ele pensa que sua riqueza o tornará imortal. E hoje vemos isso se manifestar com a desigualdade de riqueza que existe na América e em todo o mundo, com o 1% mais rico possuindo mais da metade da riqueza mundial. E novamente, isso entra em outra profecia do profeta, que disse: chegará um tempo em que um homem andará por aí com ouro como caridade e não encontrará ninguém para aceitá-lo. Nessa era de bilionários digitais e milionários de criptomoedas, essa profecia pode ganhar novo significado. Que você tem riqueza, abundância que é completamente dominada. Isso também acontece junto com essa disparidade econômica. Você tem pessoas entre as mais ricas e vivendo bem ao lado delas, pessoas que literalmente não têm nada. E isso nos leva a mais uma revelação. Então o profeta Muhammad profetizou que a hora não será estabelecida até que o tempo se contraia. Para que um ano pareça um mês uma semana e uma semana um dia. E novamente, este hadith também está alinhado com um princípio do Alcorão, visto na Surat Al-As, que diz: pelo tempo de fato, a humanidade está em perda. E algumas pessoas vão pegar esses versículos e hadiths e atribuí-los à nossa era de conectividade global. E assim, nessa era digital atual, onde as pessoas podem enviar mensagens muito rapidamente, o tempo realmente se contraiu. Hoje nos comunicamos entre continentes em milissegundos e o tempo parece passar mais rápido, com ciclos de notícias mais curtos. Quero dizer, antigamente você falava sobre uma notícia que aconteceu há 2 ou 3 meses, enquanto hoje em dia eu nem sei o que aconteceu há 2 ou 3 dias. Então, a jornada de um mês parece, você sabe, apenas um clique do mouse, e a evolução da comunicação e da tecnologia ao redor disso prevê, talvez. Outro versículo, Surat An-Naml 27:82 diz: e quando a palavra se cumprir contra eles, faremos sair da terra uma besta que lhes falará. Embora tradicionalmente interpretado de forma diferente, este versículo menciona falar a partir da terra. Alguns acreditam que isso pode estar ligado aos cabos de fibra óptica que transmitem vozes pelo mundo. Novamente, pessoas disseram isso especificamente dentro de círculos acadêmicos muçulmanos. Que estamos nos comunicando com essas tecnologias que estão debaixo dos nossos pés, e que talvez seja a besta sobre a qual somos alertados. No Alcorão também é mencionado na Surata Ar-Rahman: ó Assembleia de Djinns e da humanidade. Se conseguirem ultrapassar os limites dos céus e da terra, então façam isso. E algumas pessoas vão falar sobre comunicação via satélite e a internet global, que fazem a passagem de informações, ir literalmente além dos céus e da terra. E o impacto nos relacionamentos humanos nessa atual era digital também foi previsto. Em uma passagem estranhamente profética no Alcorão, na Surata Al-Hujurat diz: ó vocês que creram, evitem muita suspeita, pois de fato algumas suspeitas são pecado, e não espionem nem falem mal uns dos outros. Este versículo parece abordar de forma profética a era das redes sociais, fofocas, perseguição online e o monitoramento constante das ações alheias. E o profeta alerta sobre pessoas estarem fisicamente próximas, mas emocionalmente distantes. E novamente, isso parece se alinhar com a nossa era atual, não é? Onde temos pessoas vivendo em cidades, onde estamos constantemente próximos uns dos outros e ao redor uns dos outros. Mas sabemos tão pouco sobre a vida diária uns dos outros, então não estamos realmente conectados emocionalmente. Apenas vivemos próximos uns dos outros. E na verdade, há até profecia sobre falso testemunho que tem um cumprimento interessante no cenário das redes sociais de hoje. Então o Alcorão diz na Surata Al-Hujurat: ó vocês que creram, se um desinformador vier até vocês com uma notícia, verifiquem-na para que não prejudiquem um povo por ignorância. E no Alcorão há até profecias geopolíticas. Então o profeta profetiza tanto a unidade quanto a divisão no mundo árabe. Ele diz: o califa retornará a Jerusalém. Essa profecia se conecta com o princípio corânico na Surata Al-Anbiya, que diz: e já escrevemos no livro dos Salmos, após a menção, que a terra será herdada por meus servos justos.
E hoje testemunhamos um paradoxo interessante acontecendo em muitos estados árabes, que experimentam uma unificação simultânea através de várias alianças econômicas, como o CCG, enquanto enfrentam uma fragmentação política inédita, na qual diferentes nações travam guerras por procuração na região. As dinâmicas atuais do Oriente Médio refletem vários versos do Alcorão, especialmente a Surat al-Hashur. Afirma que a violência entre eles é severa, parecem juntos, mas seus corações são diferentes. Mais uma vez, as pessoas descrevem os conflitos atuais do Oriente Médio, onde você tem alianças superficiais e uma certa unidade compartilhada e uma espécie de história étnica, mas também divisões profundas, muito profundas. E as previsões do profeta sobre os árabes competindo entre si por construções e lutas pelo poder também são mencionadas, está escrito no Alcorão. E não discutam nem percam a coragem, para que sua força não desapareça. E algumas pessoas dizem que enquanto essas nações muçulmanas ficam indo e voltando através de guerras por procuração e sanções, e potencialmente até mesmo batalhas diretas, isso está criando mais tensão na região. Isso então trará novamente o dia do julgamento. Isso é apenas o que é discutido por estudiosos muçulmanos que estudam esse assunto muito mais do que eu. Como pode ver, a mudança no poder global se alinha a diferentes conceitos. Então, na Surat Al-Imran diz: Ó Alá, dono da soberania, tu dás soberania a quem tu queres e tiras soberania de quem tu queres. Este versículo adquire novo sentido. Ao presenciar a ascensão das potências orientais e a evolução da influência ocidental, o profeta antecipa a transferência de poder entre Oriente e Ocidente. E algumas pessoas vão olhar para isso como um cumprimento no mundo multipolar de hoje, onde muitas estruturas tradicionais de poder estão sendo remodeladas. Então as implicações para a estabilidade global são proféticas. No aviso do Alcorão, como já mencionamos, a corrupção surgiu em toda a terra e o mar devido aos atos humanos. Este versículo parece prever como as ações humanas afetam a estabilidade global. À medida que testemunhamos tensões crescentes por recursos e petróleo, mudanças de alianças e o surgimento de blocos de poder, a previsão do profeta sobre o aumento dos conflitos globais se torna ainda mais relevante. Mas o Alcorão oferece esperança em Surat Al-Anbiya. Ele diz: E não te enviamos, ó Muhammad, senão como misericórdia para os mundos, sugerindo que essas mudanças profetizadas, embora desafiadoras e possam levar a conflitos no curto prazo, servem, em última análise, a um propósito divino maior na transformação do mundo. Então aqui estamos nós, certo? Você tem pastores descalços, há menos de 100 anos construindo arranha-céus enormes, alguns dos maiores do mundo, esses nômades do deserto disputando água em cidades inundadas. Hoje todos têm supercomputadores no bolso, dizendo que o mundo é plano e redondo, e ninguém sabe em que acreditar. Se escrevesse isso como um romance de ficção científica no século VII, diriam que você é louco. Pensar que um dia construiríamos arranha-céus gigantes, lutaríamos com nossos irmãos muçulmanos ou haveria disputa de poder por recursos. Mas aqui estamos nós vivendo no que parece ser algum tipo de, mundo profético e estranho que talvez tenha sido profetizado há 1400 anos, então é isso. Essas são algumas das profecias do fim dos tempos do Alcorão, e essas são só algumas delas. Na verdade existem muitas outras, mas essas são as que mais me chamam a atenção. Digo as que eu acho mais impressionantes. Talvez seja como o profeta disse, as mulheres estarão vestidas, mas nuas. Você entra no Instagram e pensa, tecnicamente não é nudez, mas ainda é. Você entende o que digo, o conhecimento é infinito, mas a sabedoria não se encontra em lugar algum. Você enfrenta desinformação, sem saber em quem confiar, ouvindo opiniões diversas. O Alcorão orienta a sempre verificar antes de acreditar. Isso vem de um pecador como todos nós, e essas profecias não são só previsões. De acordo com os muçulmanos, isso é tipo um alerta de spoiler, certo? Acho que a maioria dos muçulmanos provavelmente está lendo isso pensando, cara, a gente sabe, lemos sobre isso a vida toda, está tudo acontecendo, né? Você tem, cheques que estão negociando petróleo em seus celulares. E os tataravôs deles estavam mergulhando por pérolas ou levando camelos pelo deserto. E é uma maneira fascinante de pensar sobre o mundo em que vivemos hoje. Eu gosto de olhar para esses textos antigos e pensar, era assim que as pessoas da época imaginavam que seria o futuro. E quanto mais preciso é, mais certamente dá credibilidade aos avisos que eles faziam. Só que, sei lá, é fascinante. Eu gosto de olhar especificamente para o Alcorão porque percebo que os muçulmanos têm uma forte inclinação para a ciência e que eles realmente te incentivam a usar a ciência para tentar refutar o Alcorão. E usar geologia ou geopolítica para dizer não. Use isso como lente para analisar o Alcorão até hoje. E eles sentem muito orgulho desse grande livro que foi dado ao profeta por Alá.
Acho que há muito conhecimento ali. Quando receber informações, verifique e não acredite em tudo o que lê. A modéstia é importante em alguns aspectos e certos valores são necessários, mas não quero controlar como as pessoas se vestem. Mas você anda pelo centro da cidade, vê uma garota praticamente nua e pensa: tudo bem, estou aqui com meus filhos. É meio demais, né? Sabe, não estou em um desfile ou algo assim, só estou andando por aí. Só estou andando pela Kent Avenue. Não sei se preciso ver tudo isso, mas é uma análise interessante. O que vocês acham? Principalmente se você é muçulmano, deixei passar algo? Há algo aqui que você não sabia ao crescer? Se não for muçulmano, o que acha dessas profecias? Parecem precisas, fora de contexto ou tinham outro significado? Quero saber sua opinião. Leio todos os comentários, então deixe o seu aqui. Seja no YouTube ou Spotify, vou ler. Fazemos episódios todo domingo, então até lá. Que a paz esteja com vocês.